passamos aí com a comunicação, forma de comunicação, a conversa em si, o acordados, os combinados, são coisas diferentes, as entregas e a validação. Lembrando que isso é cíclico e gradual. Menciono que o tempo do adolescente é diferente do nosso tempo. Então, eles precisam ter um tempo para fazer. Eles não são cronometrados como a gente, que tem multitarefas para executar. Não, adolescente, eles têm um time deles. Então, o que eu sugiro a você que está assistindo a essa live, ou que você vai assistir depois, é que trabalhe de 1 a 2 horas para que ele faça isso. Se for algo mais complexo, de 1 a 3 horas para que ele faça isso. Dentro do bloco de horas que ele tem. Se ele tem 24 horas, trabalhe que de tal hora a tal hora ele tem que executar aquela tarefa. A frequência é diário, é semanal, é quinzenal, é mensal, são 2 vezes por dia, são 3 vezes por dia, né? Então, isso daí vale, inclusive, para remédios, tá, gente? Porque muitas mães, inclusive, têm essa preocupação. É óbvio que a gente tem aí, verifica essa capacidade, por isso que no início da live eu comentei, essa capacidade de compreensão, né? Porque muitas mães estão fora e não sabem administrar nem os remédios. Hoje em dia, gente, tem, e muito tempo atrás, tem aquelas caixinhas que você coloca a quantidade certa por dia e coloca lá no rótulo dela, já marcando o horário, o que tem que tomar e serve para quê. Não precisa dar a embalagem toda, não precisa dar a cartela, ok? E formato. O formato da entrega, você tem que saber como que ele vai entregar aquilo. Quando é arrumar a cama, é fácil, é visual. Mas quando é a parte de estudo, é um exercício, é uma redação, é uma pesquisa, né? É o estudo de capítulos, que ele pode fazer um resumo. Então, você tem que saber como que ele vai entregar aquilo, para que, senão, vai falar assim, você fez isso? Fiz. Fez nada. E você fez isso? Fiz. Fez nada. E aí, fez aquilo? Fiz. Ah, então tá tudo certo. Virou as costas e viu que a gestão do tempo não funcionou. Não, tem que ter formato, tá? Tem que ter formato. A mesma coisa, lavar o banheiro, tem que saber se ele utilizou determinados produtos. E assim vai o início, né? Isso daí é uma conversinha de 15 minutos, gente. Agora, no momento que ele entregou, você tem que validar. É outro passo da técnica. Você tem que validar. E aí, quando você valida, né? Você tem que ter o horário de falar com ele. Na verdade, eu misturei aí. As entregas período, a frequência e formato. E aí você vai validar essas entregas. E quando você valida essas entregas, você estipula para ele qual o horário que você vai conversar com ele. E já coloca, a gente vai conversar 15 minutos, 20 minutos. E se por acaso tiver alguma dificuldade, a gente estende isso daí até meia hora. O adolescente já sabe o quão de esforço ele vai ter que colocar naquele horário. Porque ele já compreendeu que não é só um sim ou não. Ele vai ter que colocar e explicar para você. E, gente, 15 minutos do dia, vamos pensar quantas vezes você pergunta a ele, já fez isso? Fez aquilo? Isso é ineficaz totalmente. E aí, vamos resgatar a validação. No momento que ele te entregou algo, gente, elogie. Mesmo que não esteja da forma que você goste, elogie e faça pequenos ajustes. Pequenos. Os ajustes são constantes. A mesma coisa que, se por acaso não tiver nada gritante, elogie aquele momento e deixe os ajustes para um segundo momento. Isso mostra para ele que você está dando autonomia, você está contando com a responsabilidade dele. Você sabe que ele é capaz de fazer. Entenderam? É isso, o caminho é esse, tá? Agora, em contrapartida,
tem que compreender na sua mente, mãe de adolescente ou os responsáveis de adolescente, tem que compreender que esse processo é cíclico e gradual. Porque se as entregas no momento da validação não foram inadequadas, ou seja, não foi entregue, para onde eu entro? Para o ciclo da conversa. Vamos conversar tudo de novo da mesma postura. Agora, com isso, ele vai perceber que você tem um processo de educação, você tem um processo de solicitação e não está gritando com ele pelo meio do corredor e não está simplesmente ameaçando ou criando todo um clima, uma tempestade para solicitar alguma coisa. Os limites têm que ser colocados e de uma forma eficaz. E forma eficaz com adolescentes tem que ter técnica. Então, nós passamos aí com a comunicação, forma de comunicação, a conversa em si, o acordados, os combinados, são coisas diferentes, as entregas e a validação. Lembrando que isso é cíclico e gradual.